Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel! Sem a menor hesitação, o Anshong explicou rapidamente todo o assunto a ele, sem reservas. O paradeiro do rei Sozurin sempre foi um mistério, e capturá-lo não seria tarefa fácil. No entanto, considerando a escala da operação desta vez, era impossível que o rei Sozurin não a supervisionasse pessoalmente. Esta seria sua última chance de lidar com o rei Sozurin. O Anshong acreditava que, dada a inteligência de Ma Yinlong, ele certamente seria capaz de deduzir isso. Assim, após explicar tudo, o Anshong sentou-se ao lado de Miyazami Ayaka, aguardando pacientemente a resposta do outro. A sala inteira ficou em silêncio. Ma Yinlong permaneceu imóvel, com a cabeça baixa. Ninguém poderia dizer o que ele estava pensando. O Anshong e Miyazami Ayaka também esperaram, sem se mover, por sua resposta. O Anshong estava confiante em seu plano, mas, no final, tudo não passava de conjectura. Após mais de uma década, ninguém poderia dizer ao certo o que se passava na mente de Ma Yinlong. E, honestamente, a confiança de Anshong começava a diminuir. Ma Yinlong não parecia ser alguém que ele pudesse convencer facilmente. Como você quer que eu o ajude? Ma Yinlong finalmente ergueu a cabeça e perguntou, após um longo minuto. Ao ouvir essas palavras, um sorriso brilhou nos olhos de Anshong. No coração da noite, enquanto as sombras das árvores dançavam, uma lua crescente pairava sobre um pátio remoto. Olhando para a primeira base dos Gogorion, o Anshong podia ver guardas vigiando todos os lados, e um ar de tensão pairava no ambiente. Em pouco tempo, eles haviam perdido contato com mais de uma dúzia de guerreiros Gogorion, alguns deles até mesmo cultivadores do reino do verdadeiro marcial. O mais perturbador era que eles simplesmente haviam desaparecido, sem deixar nenhum rastro. Ninguém podia dizer ao certo se estavam mortos ou se haviam ido para outro lugar. Uma situação assim nunca havia acontecido antes, pelo menos não nessa escala. Como responsável pela primeira base, Li Jiuan estava extremamente frustrado. E então? Ainda não temos pistas sobre o paradeiro deles? Li Jiuan perguntou, com as mãos atrás das costas, diante da fraca luz de uma vela. Ele tinha apenas 30 e poucos anos, mas seu rosto masculino transmitia a imagem de um líder decisivo. Senhor, ainda não encontramos nada. Nossos homens reviraram cada canto da grande Tang, mas não há sinais deles. Na minha humilde opinião, é improvável que ainda estejam vivos, relatou um assassino Gogorion mascarado, ajoelhado no chão. Seu cabelo estava despenteado, e 3 sabres pendiam em sua cintura. A hierarquia militar dos Gogorion era extremamente rígida, especialmente entre os destacados fora do Império. Todos os assassinos e soldados deviam obedecer cada ordem do comandante local. Houve algum movimento nas residências do cais da Grande Tang? Algum conflito recente com os nobres daqui? Perguntou Li Jiuan. Ao tomar conhecimento do ocorrido, sua primeira suspeita foi que talvez esses homens tivessem entrado em conflito com os jovens da nobreza da Grande Tang, e que estes tivessem usado suas influências para eliminá-los. Algo assim já havia acontecido antes. Em um lugar como a Grande Tang, onde jovens nobres vagavam por todos os lados, era inevitável que, com tempo suficiente, alguém entrasse em contato com eles. Embora nem todos fossem assim, alguns podiam ser cruéis. Além disso, considerando as rigorosas leis da Grande Tang contra assassinatos, eles certamente garantiriam não deixar vestígios. Às vezes, era impossível até mesmo encontrar o corpo. Uma limpeza verdadeira significava que nem mesmo uma formiga encontraria um rastro. Nessas circunstâncias, seria impossível identificar o culpado. Por isso, a primeira suspeita de Li Jiuan foi que talvez tivessem ofendido alguém poderoso e sido eliminados. Para os homens da Grande Tang, o conceito de contenção não parecia se aplicar aos Gogorion. Não podemos descartar essa possibilidade, mas é muito baixa. Muitos morreram desta vez. A segunda e a terceira bases também sofreram baixas. Nossa suspeita atual é que alguém está agindo contra nós. Mas, é claro, ainda é cedo para descartar outras possibilidades, respondeu o assassino, respeitosamente. Havia profissionais encarregados de investigar o caso, e ele apenas reportava os resultados de forma objetiva. Franzindo a testa, Li Jiuan ficou em silêncio. Honestamente, a morte silenciosa de mais de uma dúzia de guerreiros Gogorion na cidade não era um problema tão grande. O que o preocupava era o momento. Li Jiuan não temia que alguém estivesse agindo contra eles, mas sim que isso pudesse atrapalhar os planos de seu senhor. A única coisa que os consolava era que os desaparecimentos ocorreram fora da base. Portanto, era improvável que quem estivesse agindo contra eles soubesse da existência do esconderijo. Era o único alívio que tinham. Mas, é claro, todo o crédito devia ser dado ao senhor. Afinal, essa base foi estabelecida por ele, e por mais que o Departamento Militar e o Ministério da Justiça procurassem, nunca haviam descoberto sua existência. Por isso, em relação ao senhor acima deles, todos nutriam uma confiança e respeito absolutos.
O que nosso senhor disse? Perguntou Li Jiuan, subitamente. Nosso senhor ordenou que ficássemos quietos por enquanto. Haverá sacrifícios se quisermos alcançar grandes coisas. Mesmo que todas as bases tenham de ser sacrificadas, não podemos fazer nada que chame a atenção da corte real da Grande Tang. Essas foram as palavras exatas do senhor, relatou o assassino. Eu entendo. Li Jiuan ficou paralisado por um momento, mas logo se recuperou. Diga ao nosso senhor que sei o que devo fazer. Metade dos guerreiros de nosso império já chegou, e em breve poderemos abalar a Grande Tang em seu cerne. Senhor, por que não espera um pouco mais? O rei Sozurin tem uma visão incrível. Se conseguirmos um golpe devastador contra a corte real da Grande Tang, a morte de nossos guerreiros terá valido a pena. Afinal, todos que vieram sabiam que poderiam morrer a qualquer momento. O que acha? Perguntou o assassino, ainda ajoelhado. Li Jiuan assentiu em silêncio. Naquele momento, um som arrepiante ecoou no céu. Num piscar de olhos, um corvo negro desceu e atravessou a janela, e entrou. Ao ver a ave, expressões de profundo respeito surgiram nos rostos dos dois na sala. Os Gogurion acreditavam no corvo de 3 patas, e por isso escolheram corvos negros como mensageiros, em vez de outras aves. Nosso senhor ordenou que reuníssemos os especialistas de cada base. Parece que a operação está prestes a começar. Você também deve voltar para receber suas ordens. Uma expressão sombria apareceu no rosto de Li Jiuan, que fez um gesto para o assassino se retirar. Sim. O assassino acenou e saltou pela janela, desaparecendo na noite em um instante. Pouco depois de o assassino partir, Li Jiuan soprou a vela, mergulhando a sala na escuridão. No mesmo instante, do sudeste do pátio, uma figura surgiu em disparada. Com alguns movimentos rápidos, ela seguiu na direção do assassino. Graças à sua velocidade impressionante, ninguém notou sua presença. Muito tempo depois, de um canto fora da sala, outra figura lentamente se levantou. Depois de tanto esperar, finalmente temos notícias do rei Sozurin. Pensou Wan Chong, em silêncio. Erguendo os olhos para o céu escuro, Wan Chong saiu rapidamente. Sob o luar fraco, quem olhasse com atenção veria uma capa de grama em suas costas. Era feita de ervas amarradas com cipós. Quando Wan Chong se posicionava em um local, usando sua técnica da respiração da tartaruga, era impossível detectá-lo. Essa era uma técnica de camuflagem que ele trouxera de outro mundo, e parecia estar funcionando perfeitamente. Assim que saiu do pátio, Miyazami Ayaka se aproximou. Jovem mestre, como foi? Perguntou ela. As bases dos Gogurion não eram tão fáceis de infiltrar quanto pareciam. Apesar de ser uma assassina, ela não ousava se aproximar do interior da base, o que já dizia muito sobre sua segurança. Por isso, desta vez, foram Wan Chong e Ma Yinlong que se infiltraram. Ma Yinlong já está seguindo o alvo, disse Wan Chong. Era uma colaboração entre ele e o ex-membro da Garra do Tigre Branco. Como um especialista do reino profundo marcial, seguir um assassino Gogurion sem ser notado não era difícil para ele. Quanto a Ma Yinlong, Wan Chong não tinha preocupações. Ele retornou tão rápido quanto partiu. Pouco depois, apareceu diante de Wan Chong e Miyazami Ayaka. Sigam-me. Vou mostrar algo a vocês. Disse Ma Yinlong, virando-se e partindo. Um momento depois, Wan Chong, Miyazami Ayaka e os guardas dos clãs Zuan e Shi finalmente viram o que Ma Yinlong queria lhes mostrar. Isso. Esses malditos abriram um túnel para contornar os muros da capital. Ao ver a entrada do túnel diante deles, os rostos do grupo escureceram. Mesmo com sua habitual serenidade, Wan Chong não pôde evitar de franzir a testa. Chan era a morada do Filho do Céu, a capital de várias dinastias. Seus alicerces haviam sido reforçados por gerações, tornando o solo extremamente duro. Especialmente nas áreas próximas aos muros do palácio, reforçados com rochas Wagan e Xuanwu. Essas rochas eram incrivelmente densas, até espadas e sabres mal conseguiam deixar marcas. Quanto aos palácios do Filho do Céu, as rochas se estendiam por centenas de metros de profundidade, cobrindo uma vasta área. Embora os muros da cidade não fossem tão fortificados quanto os do palácio, os membros do exército imperial ainda patrulhavam a área diariamente. Mesmo sem as patrulhas, abrir um túnel ali já seria difícil. Exigiria muito tempo e mão de obra. Criar um túnel sem alertar o exército imperial era, em certo sentido, impossível. Mas os Gogurion conseguiram. Criaram um túnel secreto ligando o exterior à capital. Ou seja, os altos muros da cidade não significavam nada para eles, podiam mover seus especialistas para dentro e fora da cidade livremente. Enquanto Miyazami Ayaka não deu muita importância, os nativos como Wan Chong, Ma Yinlong e os guardas dos clãs Zuan e Shi se sentiram profundamente perturbados. Este era o coração da Grande Tang, e ainda assim, um grupo de estrangeiros construiu uma passagem para entrar e sair à vontade.
Nenhum cidadão da Grande Tão poderia se sentir confortável com isso. O Anshong já ouvirá falar da temível reputação do rei Sozurin, mas só ao ver o túnel ele percebeu o quão formidável era esse espião lendário. Sem dúvida, o túnel era obra dele. Você descobriu para onde ele foi? O Anshong perguntou a Ma Yinlong, erguendo o olhar. Não o segui. Devido à densa flora e fauna da floresta, havia grande chance de ser notado. Por isso, recuei. No entanto, não há dúvida de que o ponto de encontro dos guerreiros de elite Goguryeo está fora da cidade, respondeu Ma Yinlong, sabendo que o Anshong se referia ao assassino. Fora da cidade? As sobrancelhas de Anshong se contraíram. Ele olhou para a ponta ligeiramente saliente da montanha acima do muro da cidade, mergulhando em pensamentos profundos. Depois de vasculhar a capital repetidamente, o maior ponto de encontro dos Goguryeo estava fora dos muros. Apesar de parecer estranho, era compreensível. Primeiro, eles tinham um túnel secreto, então não seria difícil entrar em grande número. Segundo, seria mais fácil fugir se fossem descobertos. O que você pretende fazer agora? O Anshong olhou para Ma Yinlong. O homem diante dele agora carregava um espírito completamente diferente do homem abatido que fora espancado fora do pavilhão de Jade Real. Seus olhos ardiam com um intenso desejo de lutar. Com as habilidades de Ma Yinlong, ele poderia facilmente ter capturado o assassino e interrogado para descobrir a localização da base. No entanto, ele não o fez. Em vez disso, deixou o assassino partir. O Anshong acreditava que ele tinha seus motivos. Como a pessoa que mais entendia o rei Sozurin, o Anshong sentia que Ma Yinlong merecia sua confiança. Os guerreiros Goguryeo são tropas suicidas. É impossível extrair informações úteis deles. Capturá-los abruptamente só os alertaria, Ma Yinlong explicou. Depois de tantos anos, eles finalmente reaparecem. É hora de acertar as contas de uma vez por todas. Ele suspirou profundamente, emoções complexas brilhando em seus olhos. Ma Yinlong pediu 3 dias de folga. Não mencionou para onde iria, e o Anshong não perguntou. Todos tinham um passado, e Ma Yinlong não era exceção. Não havia necessidade de se intrometer. Mas, 3 dias depois, o Anshong viu os resultados do esforço de Ma Yinlong no pavilhão de Jade Real. Diante dele estavam 3 homens de meia-idade desalinhados. Velha Águia, um mercador de pássaros, com uma águia enorme empoleirada em seu ombro. Braço de Aço, um bêbado de um braço só, com a manga esquerda vazia balançando ao vento. O cheiro de álcool era perceptível mesmo à distância. 3 Lobo Solitário, um mercenário que faria qualquer coisa por dinheiro. Eles pareciam comuns, mas havia algo mais por trás de suas aparências. Esses homens eram funcionários do Ministério da Justiça naquela época. O Anshong perguntou, sentindo a mesma aura que Ma Yinlong tinha quando o conhecera. Sim, mas apenas estes 2. Lobo Solitário era do Ministério da Guerra, Ma Yinlong respondeu, apontando para o mercenário de olhar feroz. Naquela época, muitos oficiais importantes foram assassinados, causando um grande alvoroço. Nós éramos os encarregados do caso, mas falhamos. Fui rebaixado a copista no Ministério da Justiça. Velha Águia foi preso e, depois de solto, tornou-se um mercador de pássaros. Braço de Aço perdeu um braço enfrentando os Goguryeo e afogou suas mágoas no álcool. Lobo Solitário escondeu sua identidade e virou mercenário. Muitos de nossos irmãos morreram ou ficaram aleijados. Somos os únicos que sobreviveram aos assassinatos Goguryeo. A voz de Ma Yinlong estava carregada de tristeza. Os olhos dos outros 3 também se avermelharam. O Anshong nunca vivenciou o ocorrido, mas podia imaginar a dor deles. Há uma década, antes do rei Sozurin assassinar os oficiais influentes, eles eram jovens ambiciosos do Ministério da Guerra e da Justiça, com um futuro brilhante pela frente. Mas, por causa do caso, seus companheiros morreram ou foram mutilados. Os orgulhosos jovens de outrora caíram no esquecimento, reduzidos a essa situação miserável. E foi sobre o sofrimento deles que o nome do rei Sozurin se tornou uma lenda. Chega de falar sobre coisas tristes. Talvez este seja nosso destino. 15 anos se passaram, e ainda não escapamos. Já que tudo começou conosco, que termine conosco. Ma Yinlong apresentou o Anshong. Este é o jovem mestre Yuan. Seu avô é o Duque Gil da Grande Tang. Os 3 homens, inicialmente indiferentes, imediatamente se curvaram profundamente, com respeito nos olhos. Jovem mestre Yuan. Jovem mestre, já que você é neto do Duque Gil, não é um estranho. Naquela época, quando falhamos, deveríamos ter sido executados. Foi seu avô e outros oficiais que convenceram Sua Majestade a nos poupar. Por isso, ordene-nos como desejar. Braço de Aço declarou, com os outros 2 concordando. O Anshong ficou surpreso. Ele nunca soubera disso. Seu avô, com seu caráter, jamais permitiria que homens como Ma Yinlong fossem executados sem motivo. Ma Yinlong continuou.
Braço de aço pode ter apenas um braço, mas sua espadada de braço único é tão poderosa que nem eu tenho confiança para enfrentá-lo. Lobo solitário luta contra grupos sozinho. Seus golpes são tão ferozes que até assassinos Gogurion recuam. Ele era um especialista do Ministério da Guerra e agora é ainda mais forte, um escudo humano perfeito para você. Velha Águia não é tão forte em artes marciais, mas tem um talento único: domar águias. Elas são inteligentes, capazes de rastrear, espionar e caçar. Os Gogurion usam corvos para comunicação, mas as águias de Velha Águia conseguem segui-los sem serem detectadas. Se queremos encontrar o esconderijo Gogurion, precisamos dele. O Anshong finalmente entendeu por que Ma Yinlong trouxera a Velha Águia. Com suas águias, os Gogurion não poderiam mais se esconder. Qualquer mensagem que enviassem poderia ser interceptada. Era a arma perfeita contra o rei Sozurin. Maravilhoso! Com todos vocês aqui, não precisamos nos preocupar em não conseguir subjugar os Gogurion. O Anshong riu, sentindo-se mais aliviado do que nunca com sua decisão anterior. Só com Ma Yinlong e seu grupo seu plano poderia ser verdadeiramente perfeito. Esses homens haviam lutado contra os Gogurion por mais de uma década, dando-lhes um profundo entendimento de seus métodos. Com eles, a chance de sucesso na operação aumentara drasticamente. Com Velha Águia aqui, descobrir a base dos Gogurion não será problema. Mas ainda não é suficiente. Ma Yinlong não estava tão otimista quanto o Anshong. Não importa quantos guerreiros Gogurion morram, o império deles tem tropas de sobra. Esse dano é insignificante. O verdadeiro problema é o rei Sozurin. Um franzido surgiu na testa de Ma Yinlong. Como diz o ditado, atire primeiro no cavalo, capture o líder antes dos bandidos. Mesmo se arruinarmos esta operação, não tenho certeza absoluta de que capturaremos o rei Sozurin. Enquanto ele viver, os Gogurion continuarão voltando, ou pior, podem entrar em frenesi por vingança. Não podemos arcar com isso. O clima na sala ficou tenso. Até os guardas menos inteligentes dos clãs Zuan e Shi entenderam a gravidade. O rei Sozurin era o cérebro dos Gogurion na Grande Tang. Se ele não fosse capturado, a operação não seria um sucesso. Esses assassinatos continuariam a acontecer no futuro. O irmão mais está certo. Jovem mestre, você nunca lutou contra o rei Sozurin, então não o conhece. Ele pode parecer cauteloso, mas tem um lado insano. Ele é capaz de qualquer coisa. Braço de aço interveio, seu rosto sombrio. Naquela época, tivemos sucesso em matar grande parte do núcleo Gogurion na capital. Mas, depois, o rei Sozurin começou sua vingança. A maioria dos nossos irmãos foi morta ou mutilada em assassinatos frenéticos. Meu braço esquerdo foi tomado por eles. Os outros dois não disseram nada, mas seus rostos concordavam. O Anshong franziu a testa, lembrando do ataque ao campo de treinamento Kung Fu. Os Gogurion lá eram cruéis, dispostos a morrer para matar mais um inimigo. Com essa tenacidade, eles certamente fariam o que Ma Yinlong descreveu. Só então o Anshong percebeu que priorizar errado. O verdadeiro critério de sucesso seria capturar o rei Sozurin. Enquanto o cérebro vivesse, os Gogurion continuariam sendo um espinho na carne da Grande Tang. Mesmo se este ataque fosse frustrado, eles fariam outro. E o pior, ninguém saberia quando atacariam novamente. Neste momento, destruir as bases Gogurion já era secundário. O principal era capturar o espião-chefe. Anciãos, o que vocês sugerem? O Anshong ergueu o olhar. Simples. O jovem mestre evita atacar as bases para não alertá-los, certo? Mas agora, queremos alertá-los. Um brilho frio surgiu nos olhos de Ma Yinlong. É hora de causar caos nas bases Gogurion na capital. Nesta operação, jovem mestre não precisa se conter. Só destruindo todas as bases perturbaremos os planos do rei Sozurin e ele será forçado a aparecer. Eu o conheço. Como espião-chefe, ele é arrogante. Ele não abortaria um plano por contratempos, ele o anteciparia. Para ter sucesso, ele sacrificaria quantos homens fossem necessários. No final, Ma Yinlong bateu na mesa com força, seu rosto tão sombrio que até o Anshong sentiu um calafrio. Sua vontade de matar o rei Sozurin era maior que a de qualquer um. Não se preocupe, deixe isso comigo. O Anshong assentiu após um breve silêncio. Após deixar o pavilhão de Jade Real, o Anshong foi direto à residência do rei Song, onde obteve tokens para mobilizar vários batalhões do exército imperial. Apenas um Qin Wan como o rei Song teria tal autoridade. Depois, o Anshong procurou seu tio, Li Lin. Lidar com os Gogurion era crucial, se bem-sucedido, seria um grande mérito. Carne gorda não vai para estranhos. Como o Anshong lucraria pouco com isso, preferiu ceder a chance a um familiar. Li Lin foi decisivo. Após ouvir o Anshong, discutiu com o Marechal Zhao Fengxin do exército imperial, colocando 4.000 soldados sob seu comando. Com isso, o Anshong tinha cerca de 4.000 especialistas à disposição, incluindo arqueiros mestres.
Era a força suficiente para travar uma batalha em pequena escala. Para evitar pânico na capital e não alertar os Goguryeo, eles agiriam no coração da noite, não de dia. Todos prontos? No meio da noite, o Anshong estava sob uma árvore, observando uma residência iluminada como um farol. Jovem mestre, estamos prontos. Arqueiros estão em todas as rotas de fuga. Quem tentar escapar morrerá. Um mensageiro do exército imperial ajoelhou-se atrás dele. Soldados totalmente armados cercavam a residência. A primeira linha usava armaduras pesadas e escudos. O cerco se estreitava, mas ninguém atacaria sem a ordem de Yuan Shong. Prontos. Sinalize. O Anshong ergueu a mão e cortou o ar. Um sinal de fogo subiu ao céu, deixando um rastro de fumaça visível na noite. Era o sinal de ataque. Avançar! Gritos de guerra sacudiram o ar. Halos de espinhos floresceram como flores sob o céu escuro. Por toda a capital, da primeira base Goguryeo até a 14ª, todas, exceto o ponto de encontro fora dos muros, foram atacadas simultaneamente. 4.000 soldados do exército imperial avançaram como tigres famintos, invadindo os pátios. Escudos, arqueiros, cavalaria. Todas as tropas cooperavam, cobrindo todos os aspectos da batalha. Ataque inimigo! Um grito em Goguryeo ecoou. Os sentinelas Goguryeo finalmente notaram o avanço. Parabéns, usuário, por matar 21 soldados do Império Goguryeo. De repente, uma voz familiar soou nos ouvidos de Yuan Shong. Ventos enlouquecidos sopraram, e uma onda de energia invadiu seu corpo. O que está acontecendo? Yuan Shong ficou atônito. A operação mal começara, e ele não matara ninguém. Como receberá esse aviso? Antes que pudesse resolver a dúvida, algo ainda mais chocante aconteceu. Parabéns, usuário, por matar 22 soldados do Império Goguryeo. Parabéns, usuário, por matar 23 soldados do Império Goguryeo. Parabéns, usuário, por matar 50 soldados do Império Goguryeo. Vozes frias ecoaram em sua mente. Energia originária densa convergiu de todos os lados, transformando-se em força para Yuan Shong. Em poucos instantes, sua aura da perdição da batalha cresceu mais do que nos últimos meses. E ainda continuava aumentando. Choque. Confusão. Tudo isso ultrapassava o entendimento de Yuan Shong, mas a aura crescente provava que era real. Parabéns, usuário, por matar 101 soldados do Império Goguryeo. Parabéns, usuário, por matar 102 soldados do Império Goguryeo. Sob essa chuva de notificações, Yuan Shong ficou eufórico. Ele liberou a aura da perdição da batalha instintivamente. Na noite escura, uma onda branca invisível para todos, exceto Yuan Shong, se espalhou. Desta vez, a mais de 1.200 metros, Yuan Shong viu a onda surgir sob os pés dos Goguryeo. Diferente da primeira vez, os soldados afetados pela aura enfraqueceram drasticamente. O medo se espalhou entre os Goguryeo ao sentirem a mudança. Imediatamente, o ritmo de mortes aumentou. Parabéns, usuário, por matar 150 soldados do Império Goguryeo. Parabéns, usuário, por matar 200 soldados do Império Goguryeo. As notificações inundaram Yuan Shong. O vórtice de energia ao seu redor ficou maior e mais intenso. A cada momento, Yuan Shong crescia a um ritmo inimaginável antes. Fim dos capítulos do 250 ao 252. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!